essa mensagem, né? O pior ignorante é aquele que pensa que já sabe, né? Ele sabe de tudo e ele não para ouvir e tentar entender, né? Então, eu pensando sobre isso que o senhor falou comigo, né? A respeito disso que o senhor falou comigo, eu fiquei meditando, né? Então, para eu ter discernimento, para eu discernir as coisas, eu tenho que parar para ouvir, eu tenho que parar para enxergar, eu tenho que, sabe, dar atenção àquilo que está sendo proposto, àquilo que está sendo dito. Porque se eu pensar, vamos supor que Jackson ele venha trazer uma palavra, e por mais que essa palavra já tenha sido dita, já tenha sido falo, e eu, por algum estudo ou alguma pesquisa que eu tenha feito, e eu acredito que aquilo não vai trazer mais nenhum crescimento para mim, eu não vou conseguir desenvolver, eu não vou conseguir compreender, porque a minha ignorância, por achar que eu sei de tudo, que eu já conheço tudo, eu acabo impedindo de conhecer mais um pouquinho o Senhor, né? Eu acabo impedindo de Deus ele manifestar a glória dele na minha vida e mudar alguns pontos que eu ainda preciso ser mudado, alguns pontos que eu preciso ser transformado, né? Então eu fiquei muito pensativo, meditando, sabe, sobre isso, sobre esse aspecto. E quantas pessoas hoje, quando você vai falar, você vai evangelizar, você vai falar da palavra de Deus, as pessoas viram para você, já conheço esse Deus, já sei o que você está falando, eu sei. Muitas das vezes você está evangelizando a pessoa e a pessoa fala assim, não, eu sei disso, eu sei, é verdade, esse é o melhor caminho. Mas nenhuma atitude é tomada, nada é mudado na vida daquela pessoa justamente por conta desse eu sei, né? Onde o Senhor é uma fonte de água viva, ele é uma fonte de sabedoria, que dele não vai parar de jorrar conhecimento, né? Dele não vai parar de jorrar esse amor dele sobre as nossas vidas. Quando eu achar que é o suficiente, o Senhor ainda tem muito mais para derramar, o Senhor tem muito mais para se revelar, né? Tem uma palavra que fala que nós não vamos conhecer o Senhor na plenitude, não vamos conhecer o Senhor na plenitude aqui, né? Só iremos conhecer o Senhor na plenitude lá, no que está por vir, né? Então, o meu coração tem que estar sempre humilde, tem que estar sempre desejoso, ansiando conhecer mais e mais do Senhor, né? Aí eu quero ler o tema da nossa oração intercessória, né? Que fala do discernimento, é o 1 Coríntios, capítulo 2, o verso 15, né? Eu estou lendo na Almeida século XXI, mas aquele que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo que ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então, aquele que é espiritual, aquele que é espiritual. Então, há uma condição nas nossas vidas, é uma condição muito grande nas nossas vidas, para que nós possamos discernir todas as coisas. Eu quero ler o texto, né, que eu meditei sobre essa palavra, foi o texto que o próprio Senhor trouxe ao meu coração. Eu quero ler ele aqui, né? 2 Coríntios, capítulo 13, eu vou ler do verso 13 ao 18. 2 Coríntios, capítulo 13, verso 13 ao 18. Eu estou lendo na versão NVT. Não somos como Moisés, que cobria o rosto com um véu, para que os israelitas não vissem a glória, embora ela já estivesse se desvacendo. Mas a mente do povo estava endurecida, e até hoje, toda vez que a antiga aliança é lida, o mesmo véu lhe cobre a mente. E esse véu só pode ser removido em Cristo. Até hoje, quando eles leem os escritos de Moisés, seu coração está coberto por esse véu. Contudo, sempre que alguém se volta para o Senhor, o véu é removido. Pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, podemos refletir a glória do Senhor, e o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente entre a sua imagem
gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com ele. Aleluias. Então, existe a necessidade de sermos espiritual, né? Tanto que o texto ele nos leva a meditar justamente, né, sobre esse véu que cobria, né, que Moisés cobria o rosto, sobre esse véu que impedia das pessoas enxergarem a glória do Senhor. Embora nós que estamos em Jesus, esse véu se rompeu, rasgou, mas eu acho muito interessante nesse texto aqui, né, no verso 17, pois o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Talvez a gente pense que a liberdade seja uma liberdade para a gente sair fazendo qualquer coisa. Mas a liberdade que ele está falando aqui é a liberdade do discernimento. Olha que o texto de 1 Coríntios fala, que é o texto base, né? Mas aqueles que é espiritual compreende todas as coisas, ao passo ele mesmo não é compreendido por ninguém. Então preste atenção. Para você ter o discernimento necessário, você precisa estar espiritualmente mergulhado e dependente do Espírito Santo de Deus, né? Porque olha o que 18 fala. Portanto, todos nós, dos quais o véu foi removido, ele está falando de mim e de você hoje, que reconhecemos o senhorio de Jesus, o qual entregamos a vida para Jesus, o qual recebemos dele o batismo do Espírito Santo, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é Espírito, nos transforma gradativamente, e a sua imagem gloriosa, eu vou parar aqui, só para fazer, destacar aqui uma coisa que me chama muita atenção, nos transforma gradativamente. Nos transforma gradativamente. Então, se é gradativamente, eu preciso permanecer buscando o Espírito Santo de Deus, eu preciso permanecer me aperfeiçoando naquilo que o Senhor está me direcionando. Então, não é da noite para o dia, eu não acredito no arrependimento ao passe de mágica, apesar de que ele pode sim acontecer, eu não sou contra, né? Eu não vou limitar o Senhor, mas eu acredito que é uma questão gradativamente. Se eu que estou no Senhor, eu que fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e vocês também, nós não deixamos as velhas práticas da noite para o dia. O Espírito Santo de Deus, ele vem fazendo uma limpeza total no nosso coração. Ele vem nos purificando de tudo que é mundano, que já existe. Satanás, ele aflige muitas pessoas com relação a esse ponto. É o que Satanás coloca na mente das pessoas. Tantas pessoas que eu já fui evangelizar e elas me dizem a mesma coisa. Eu não quero me converter, eu não quero servir a Cristo e ser como aquele crente fulano de tal. Ser como fulano de tal, porque ele foi para a igreja depois de ter feito miséria, tal, ter feito N coisas. Mas se o próprio Senhor, ele está nos dizendo que nós vamos ser transformados gradativamente, um dia após o outro. Então, Satanás, ele ilude o mundo e as pessoas dizendo que você não serve. Jesus não é para a sua vida. Jesus é para aquele ali, é para fulano de tal, porque aquele sim é temente ao Senhor, mas você é fraco, você chegou no Senhor e você continua com esse desejo, você continua mentindo, você continua enganando, você continua com o seu coração duro. Meus irmãos, só de você estar ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus já tocou no seu coração para estar aqui, para estar ouvindo. A transformação cabe a ele pela submissão sua à palavra dele. Quando você se submete à palavra, quando você entende que precisa obedecer à voz do Senhor, e você abre mão dos seus desejos, abre mão dos seus anseios, e começa a se submeter, mesmo que a sua carne ela esteja te levando para um abismo, mesmo que a sua carne, você diga que não vai fazer e está fazendo, mas é o Senhor que colocou no teu coração o desejo de mudar. Nada de bom parte de nós.
De nós só é a maldade, porque nós somos filhos do pecado. Éramos escravos do pecado, e Jesus nos libertou. Ele nos libertou, mas vivemos muito tempo nesse lamaçal de pecado, então há muita coisa a ser transformada na nossa vida. Eu vou continuar lendo aqui. O Espírito nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com eles. Então, não pense que é você. Não pense que é o pastor. Não pense que é o padre. Não pense que lá seja quem for. Só quem pode fazer essa transformação na sua vida, só quem pode trazer o discernimento necessário para a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Se você não tem buscado o Espírito Santo de Deus, eu te desafio a buscar. A partir deste dia, você começar a buscar o Espírito Santo de Deus, pois ele é o penhor, ele é o selo pelo qual o Senhor virá buscar-nos. Então, sem o Espírito Santo de Deus, não vamos conseguir agradar a Deus. Presta atenção, porque Deus ele nos entrega o Espírito Santo para que nós possamos ser semelhantes a Ele. A palavra nos dá um respaldo de que é o Espírito Santo que faz essa transformação nas nossas vidas. O Espírito Santo é o discernimento necessário para o mundo de hoje. O Espírito Santo é o discernimento necessário para o seu casamento. O Espírito Santo é o discernimento necessário para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua vida. O Espírito Santo de Deus. Então, se não formos espirituais, se não formos dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, não vamos conseguir ver Deus, não vamos conseguir agradar a Deus, vamos continuar estabelecendo metas, vamos continuar fazendo coisas que muitas vezes agradam o nosso coração, que agradam o nosso ego, dizendo que estamos fazendo para o Senhor. Sendo que o Senhor nos chama para vivermos uma vida totalmente de dependência a Ele. Não uma vida de independências, irmão. Deus não nos chama a vida de independência. Ele nos chama a vida de dependência nele. Se não fosse assim, Ele não deixaria o Espírito Santo de Deus. Ele não deixaria o Espírito Santo dele aqui para mim e para você. Não ache que você hoje está de pé por conta da sua força, não. Por conta da sua intelectualidade, por conta do seu esforço, ou por conta do seu... Travou. Rayana botou. Poxa, eu saí da reunião. A transmissão dele falhou um pouco, gente. Eu vou entrar em contato e ver se consegue reativar. Voltei, Jaquinho. Estão me ouvindo aí? Ok, Lucas, estamos ouvindo. Pronto. Agora sim. Pronto. O celular deu chute aqui. Mas é isso, meus irmãos. Vocês não estão de pé por conta da sua intelectualidade. Não estão em pé por conta da sua força. Vocês estão de pé hoje, nós estamos de pé hoje pela misericórdia do Senhor. E essa mesma misericórdia do Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos dá o Espírito Santo de Deus. Ele nos dá esse penhor, Ele nos dá essa garantia, porque essa é a única garantia de que iremos estar com Ele, de que iremos ser salvos. Não há outra garantia. Você pode ser batizado, você pode ter descido as águas, você pode ser crente, mas se você não for submisso, se você não se submeteu ao Espírito Santo de Deus, se você não for dependente do Espírito Santo de Deus, você não irá ficar com Ele. A palavra de Deus é muito clara quanto a isso. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, todos esses são filhos de Deus. Então, há uma prerrogativa. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Então, meus irmãos, eu quero deixar essa reflexão, sabe? Eu quero trazer essa memória a vocês, que muitas das vezes a gente fala do Espírito Santo de Deus.
A gente fala dessa transformação, desse techuvá nas nossas vidas. Mas, às vezes, a gente está esperando um arrepio, a gente está esperando um falar em línguas. A gente está esperando, sabe, colocar a mão sobre a cabeça do outro e curar ou expulsar demônio. Mas o papel do Espírito Santo de Deus é bem claro nesse texto aqui, ó. É bem claro, transformar gradativamente entre a sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com eles, parecidos com Jesus. O papel principal do Espírito Santo é fazer eu e você sermos parecidos com Jesus. O papel do Espírito Santo é nos trazer o discernimento da palavra. É ele que vai nos fazer lembrar sobre todas as coisas. É ele que vai nos ajudar. O papel do Espírito Santo é segurar do outro lado, não é carregar o seu fardo. Muitas das vezes a gente ora para o Espírito Santo de Deus. Faz isso, Espírito Santo de Deus. Mas e você tem feito o quê? O que é que você tem feito? E você tem pedido ao Senhor, faz isso, Espírito Santo de Deus. Mas o nosso papel, nós temos que nos submeter, nós temos que ter uma vida de obediência, nós temos que ter uma vida de submissão. Nós precisamos depender do Espírito Santo de Deus. Não há transformação, meus irmãos, se não haver a dependência. Não há transformação se não haver uma dependência clara do Senhor. Hoje nós fomos separados para o Senhor. Hoje nós fomos separados para esse Deus maravilhoso. E Ele mesmo sabendo da nossa incapacidade, Ele sabendo da nossa dureza de coração, Ele derrama sobre nós o Espírito Santo de Deus. Então a transformação de caráter, a transformação de casamento, a transformação no seu trabalho, a transformação na sua vizinhança, não vai vir pelo seu muito trabalho, não vai vir pelo seu muito falar, mas vai vir mediante a submissão ao Espírito Santo de Deus. Vai vir mediante a transformação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, Deus, ele nos abençoa com o Espírito Santo dele. Sabe, eu leio o Velho Testamento e eu fico olhando quão magnífico foi o derramado do Espírito Santo de Deus na vida daqueles homens no Velho Testamento. Só que o Espírito Santo veio sobre eles. E nós, hoje o Espírito Santo vem para habitar nos nossos corações. O Espírito Santo não é aquele que vem só por um momento, só por uma reunião, que vem só no momento de uma oração, que vem só no momento de uma aflição, ou de uma angústia, ou de uma necessidade qualquer. Mas o Espírito Santo é aquele que está conosco todos os dias, toda hora, todo minuto. Então é Ele que vai nos fazer discernir. É Ele que vai nos fazer espirituais. É o Espírito Santo, meus irmãos. Hoje, se vocês estão aqui, vocês estão mediante ao Espírito Santo de Deus, porque foi ele que tocou no seu coração. Não acredite que é mero acaso, ou que você se programou para estar aqui, ou que você se sentou para ouvir essa ministração. Mas se o Senhor lhe trouxe aqui, se o Espírito Santo de Deus está lhe trazendo aqui mais uma vez, que ele não te deixou sozinho, que ele não te deixou órfão, e que você não precisa agir segundo os seus pensamentos, segundo as suas ideias, que ele tem pensamento aos nosso respeito, pensamentos de paz e de bênção para nos dar o fim que desejamos. Não é o fim que não desejamos, mas é o que desejamos. Sabe, aquilo que você almeja lá na frente, Deus ele já preparou, mas preparou mediante o Espírito Santo dele. É por meio da submissão, é por meio do se dedicar ao Senhor, é por meio do se derramar aos pés do Senhor, que vai haver transformação na sua vida, que vai haver transformação no seu casamento, que vai haver transformação na sua casa, nos seus vizinhos, aonde quer que você esteja plantado. Não vai ser por você, vai ser por meio de você, o Espírito Santo trabalhando em você, para que o mérito não seja nosso, para que o mérito seja de Deus. Porque nós não temos capacidade nenhuma, nós temos sentimentos que vai nos afastar ainda mais do Senhor, que vai nos levar a buracos muito mais profundos, onde nós não conseguiríamos sair. Mas há uma verdade que continua sendo bradada todos os dias por homens e mulheres de Deus.
que precisamos depender, que precisamos receber esse selo, esse penhor do Senhor, para que nós possamos discernir com clareza aquilo que o Senhor tem dito nos dias de hoje. Tempos de aflição, tempo de angústia, isso ele já tinha nos dito. Mas ele disse que também nos daria uma paz que excede todo entendimento. Mas essa paz que excede todo entendimento vem por meio do Espírito Santo de Deus, que nos faz refletir quão maravilhoso é o Senhor nas nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero orar, eu não quero me alongar mais, até por conta do horário, eu quero que o máximo de irmãos possam orar nesse sentido, orar pelo derramamento do Espírito Santo, orar por essa compreensão do Senhor, sabe? Esse discernimento necessário para as nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Amém? Pai amado, Pai querido, mais uma noite eu quero te agradecer e louvar o teu nome, Pai. Agradecer porque o Senhor deixa bem claro na tua palavra, Pai, que se comemos, se bebemos, se andamos, se vivemos, se morremos, o Senhor continua sentado, reinando no seu trono, Pai. Que o governo do Senhor, Pai, é um governo eterno, é um governo que é duradouro, é para sempre, Pai. Mas o Senhor nos deu uma dádiva muito maravilhosa, para que nós possamos nos achegar a esse reino, possamos nos achegar à sala do trono, Pai, que é o teu Espírito Santo. Pai, muitas pessoas têm pregado, têm dito que o teu Espírito Santo é um mero arrepio, é um falar em línguas, sabe? É curar enfermo, é ter visão, é ter sonhos. Mas pelo que eu entendo da tua palavra, Pai, o teu Espírito Santo vai muito mais além disso. Que isso só são apenas os dons que ele manifesta em nós. Mas que mesmo, Pai, ele manifestando os dons em nós, nós precisamos nos submeter e depender dele a todo tempo. Eu lembro de Paulo, Pai, quantas vezes Paulo foi impedido pelo teu Espírito Santo de pregar em determinadas cidades, e ele, Paulo, Paulo, Pai, ele soube sim, Pai, viver essa dependência do teu Espírito Santo, Pai. Que nós possamos, Pai, entender e compreender com clareza e com profundidade a necessidade de dependermos do teu Espírito Santo, Pai. Eu entendo que o teu Espírito Santo ele tem agido no meio de nós e através de nós, Pai. Eu sei que eu tenho visto que o teu Espírito Santo ele tem movido os nossos corações, a nossa mentalidade, para cada vez mais nós sermos semelhantes ao Senhor, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos capacita, nos dá ousadia, Pai, nos dá intrepidez para clamar e solicitar, Pai, o teu Espírito Santo. E o Senhor nos ensina a pedirmos, Pai. O Senhor fala na tua palavra que, mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, mas que o Senhor, que nós poderíamos pedir o Espírito Santo do Senhor e o Senhor nos daria, Pai, de bom grado. Então, Pai, que nós possamos bradar nos nossos corações o desejo de manifestar o teu Espírito Santo, Pai, nas nossas vidas, para que essa transformação possa atingir a outros e que outros possam conhecer o Senhor, Pai, e possam se deleitar nessa felicidade, nesse amor, nessa grandeza do Senhor, Pai, que possam conhecer o Senhor na plenitude. Eu lembro da mulher samaritana, Pai, que o Senhor Jesus, ele fala: vocês adoram o que vocês não conhecem, Pai. E o teu Espírito Santo, ele vem nos mostrar claramente a quem devemos adorar, a quem devemos conhecer, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda. Que o teu temor venha estar cada dia mais nos nossos corações. Que o desejo por mais do teu Espírito Santo venha crescer no nosso coração. Para que em nome de Jesus possamos manifestar a tua glória, Pai. Para que em nome de Jesus possamos manifestar o teu reino, o teu governo, onde quer que nós estejamos plantados, Pai. Por isso, em nome de Jesus, muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado, Pai, pelas tuas palavras, pois ela é a verdade, Pai. Ela é a verdade que nos livra de nós mesmos. Por isso, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado. Amém.